Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva para a nossa última aula de atualidades do mercado financeiro. Professor Rogério Silva do canal História para Todos, canal especialista em atualidades e história. Hoje o objetivo dessa nossa última videoaula, desse nosso mini curso aqui no YouTube, nós iremos falar de arranjos de pagamento, pagamentos instantâneos, segmentação de mercado e transformações digitais do que está ocorrendo na nossa atualidade. Beleza? Sem muita enrolação, vamos para o nosso assunto. O nosso primeiro assunto, lembrando, tá, gente, que nós já temos outros 3 vídeos anteriores aí no canal. Então dá uma pesquisada aí para você acompanhar todo o nosso raciocínio. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like e compartilhar para os colegas. Arranjos de pagamento. Olha aí, gente, a palavra arranjo, arranjar, possibilitar. O teu amigo já te arranjou alguém na vida? Fez essa transação amorosa? Só que aqui é uma transação financeira com o nosso dinheiro eletrônico. Então tá aí o conceito. É o conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público. Então os arranjos de pagamento são procedimentos. São procedimentos que ocorrem de forma muito rápida e que muito de nós nunca ouvimos falar disso, né? Quando você paga alguém com seu cartão de crédito ou débito, como é que esse dinheiro circula? Como é que ele chega no vendedor da mercadoria? Isso são os arranjos de pagamento. As regras do arranjo facilitam o uso do dinheiro eletrônico. O arranjo conecta todas as pessoas que a ele aderem. Que pessoas são essas? Que sujeitos são esses? São os bancos, são as empresas, são as bandeiras de cartões, somos nós, somos os compradores e somos os vendedores. São os vendedores, ok? Isso é arranjo de pagamento. Inicialmente, gente, isso parece ser um pouco difícil, mas não é. Depois eu vou te mostrar um mapa mental que eu fiz, que fica bem fácil para você entender, correto? Leio aí tudo direitinho. Existem vários e vários arranjos de pagamento. Tem aqueles arranjos de pagamento que ocorrem ali dentro de um estabelecimento, uns cartões privativos, né? Então é bem fácil, você emite um cartão e esse cartão só funciona ali naquele supermercado, ali naquela rede de varejo. Então isso não é regulamentado pelo Banco Central. O que perpassa uma maior complexidade para a circulação desse dinheiro eletrônico, aí sim tem a participação, né, tem o selo do Banco Central. Então cartões privativos, arranjo de pagamento de serviço público, onde você recebe a sua conta de água e você paga com o seu cartão e o dinheiro vai direto para o serviço público. Algo bem mais simples, algo bem mais direto. Cartões pré-pagos também, bilhete de transporte. Lá no Rio de Janeiro você tem, por exemplo, o bilhete do VLT. Então ali existe uma transação, ali existe um arranjo de pagamento. Você compra o cartão, você carrega e você tem acesso a X passagens, né? Isso acontece muito, por exemplo, na Argentina, em Buenos Aires, em Bariloche e por aí vai. Beleza? Então são arranjos de pagamentos simplistas. Daqui a pouco eu vou te mostrar um mais complexo e você tem que dominar os conceitos. Isso tudo é legitimado por lei, tá, gente? Então existem leis, várias e várias leis, aqui eu coloquei uma, né, várias portarias, determinando como isso deve funcionar e quem são os sujeitos envolvidos nesse arranjo. O arranjo de pagamento mais complexo, ele integra o Sistema de Pagamento Brasileiro, o SPB. Então aí, gente, nós temos o conceito do que é o arranjo de pagamento, eu já te falei, o instituidor do arranjo e a instituição de pagamento. Isso vem em prova, tá? Então dá uma pausa aí, ler com calma, tá? E depois eu vou demonstrar isso aqui para vocês no mapa mental. Instituidor de arranjo de pagamento é uma pessoa jurídica, uma empresa,
responsável pelo arranjo de pagamento. E quando for o caso, pelo uso da marca associada ao arranjo de pagamento. Ele é o instituidor do arranjo, ele é o grande organizador, ele vincula-se à instituição de pagamento e vincula-se ao credenciador. O credenciador vincula-se ao vendedor da mercadoria, ao prestador de serviço. Meu Deus, professor, isso é muito, muito difícil. Não é. Conhece a tia? Te acalma. Instituição de pagamento. Pessoa jurídica que aderindo ou a um ou mais arranjos de pagamento tenha como atividade principal ou acessória alternativa ou cumulativamente, de forma acumulada. A instituição de pagamento, gente, ela pode trabalhar com outros arranjos, com outras empresas. Você já viu, gente, por exemplo, alguns estabelecimentos que aceitam várias marcas de cartão, né? Várias bandeiras de cartão e vários bancos, o Visa, o Mastercard, o Elo, o América Me Espera e por aí vai. Pois bem, instituição de pagamento. Olha só, pagamento é onde a grana, a nossa grana está guardada, ok? Então tá aqui, gente, olha esse mapa mental que eu fiz para vocês. Então tu sabes quem é o comprador, quem é o vendedor. Como é que o comprador manda a grana para o vendedor? Então existem esses três sujeitos: o emissor, o instituidor de arranjo e o credenciador. Para a sua prova, você tem que saber qual é a função de cada um. Lembrando que esse emissor, ele tem outra nomenclatura, que eu acabei de citar aqui nesse slide. Mas quem é? Quem é? Está aqui, filho de Deus. Olha, são os bancos, né? O instituidor de pagamento é o Itaú, é a Caixa Econômica, é o Nubank, é o C6. É ele que gesta, né, que organiza a nossa conta corrente, né? É ele que possibilita a questão do débito ou crédito. É ele que paga. Por isso, instituidor de pagamento se relaciona com o instituidor do arranjo, aquele que é o grande cérebro para poder fazer a vinculação entre o pagamento e o credenciador. Ele é o elo mais importante dessa cadeia. São as bandeiras de cartão, como falei para vocês, o Visa, o Mastercard, o Elo e etc. Né? Estabelecem regras e conecta todos os envolvidos. Né? Ele arranja, ele organiza toda essa parada aí de pagamento. Tudo isso é feito de forma muito rápida, né? Praticamente instantânea. O instituidor de pagamento ele se relaciona com o credenciador. O credenciador também se relaciona com o instituidor. O credenciador é aquela famosa maquininha. E aí eu coloquei alguns exemplos, né? A Cielo, a Stone, a Rede, né? Nós, enquanto empresário, pequeno empresário, a gente pode comprar, a gente pode ganhar de graça, dependendo do nosso volume de ganhos, né? Então esses aí são os credenciadores. Os credenciadores eles se comunicam com o instituidor de arranjo e com o emissor e, logicamente, ele possibilita, né, fazer o pagamento final. Tá aí, gente. Então, dessa forma, você observa que fica bem mais fácil, né, de você entender o que é instituição de pagamento. Tá certo? Então é isso, filho de Deus. Aqui, olha, o vendedor, e aqui nós temos outro esquema, né, para você tentar compreender, né, esse arranjo, né? Você vê aí vários sujeitos, né? O emissor, o credenciador e o instituidor, né? Só que aí está num posicionamento diferente, né? Muito diferente, né? Ele só inverteu, né? Podemos passar aqui a legislação, tá? A legislação que organiza isso, né? As regras, podemos assim dizer, né? A instituição de pagamento ela tem que disponibilizar esse serviço,
né, para saques, né, conta de pagamento e etc. Executar e facilitar a instrução do pagamento, gerir a conta do pagamento, emitir instrumento de pagamento, credenciar a aceitação de instrumentos de pagamento, ou seja, tem grandes responsabilidades para conosco, ok? Então vamos lá, aqui mais leis, né? Ali eram regras simples, aqui mais leis, falando dos princípios, né? Os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento observarão os seguintes princípios. A comunicação tem que funcionar, não pode haver discriminação, tem que ter proteção dos nossos dados, né? Tem que ser um sistema confiável, né? Muito confiável, porque é a nossa graninha que está em jogo. Beleza? Então é isso, meus amiguinhos. Sistema instantâneo de pagamento, o famoso Pix, mas o nome, gente, mesmo oficial é Sistema de Pagamento Instantâneo. Ele é organizado pelo Banco Central, não te esquece. Esses sistemas de pagamento instantâneo, gente, eles ocorrem no mundo todo. Então você vê aí que gradativamente ele foi sendo instalado na Índia, na Europa, nos Estados Unidos. É algo já um pouco antigo, tá, gente? Como você pode ver aí, o primeiro passo foi ali em 2010. Né? Isso aí, gente, são anos aproximados, tá? Porque às vezes começa em 2010, o sistema só é implementado em 2014 e assim sucessivamente. Então o Brasil ficou só observando toda essa movimentação e a galera do Banco Central, a partir de 2020, deu uma acelerada. Ei, agora que a gente já viu o mundo, bora copiar a ideia e bora fazer aqui. O sistema de pagamento instantâneo do Brasil é praticamente um dos melhores, quiçá o melhor do mundo, né? Uma vez que eles pegaram um pouquinho de cada país para poder criar o nosso sistema. Então tá aqui, gente. Teoricamente, o Pix deve funcionar sem limite, né? 24 horas, 7 dias por semana, entre quaisquer sujeitos e bancos, né? Funciona de banco para fintech, de fintech para instituição de pagamento para conosco, né? Acaba com as taxas de intermediários. Observação, né? Tem algumas limitações hoje em dia por conta dos assaltos, por conta dos sequestros, né? Daqui a pouco eu te mostro isso, né? E acaba, entre aspas, porque a pessoa física não paga, mas o CNPJ, a pessoa jurídica, paga. As chaves podem ser o número de telefone, o CPF, o CNPJ, e-mail e aleatórios, tá? Quem pode fazer, como pode ocorrer a transação instantânea, gente? Pode ocorrer no sistema copia e cola, pode ocorrer pelo QR Code e pode ocorrer pelas chaves. O que muita gente esquece, gente, que eu posso fazer um Pix da forma, entre aspas, antiga, somente com agência e conta. Me dá a tua agência e conta aí que eu vou fazer um Pix para ti. Pá, vai direto. Então o objetivo do Pix, gente, é acabar com esses atravessadores e a gente não pagar, né, essas taxas que existem, né, no TED e no DOC. E para acelerar todo esse processo de pagamento entre nós, né, e as empresas, entre nós e o nosso familiar e etc. Ok? Novas regras do Pix 2023. Eu já estou vendo isso aqui na tua prova. Cara, isso aqui na tua prova é muito, muito forte, tá? Então aqui, meu amigo, eu vou até desacelerar para você dar uma pausa aí, para você ler com calma. Isso começou a vigorar em janeiro de 2023, tá? Novas regras do Pix, né? Novas regras do Pix. Então, muito cuidado com isso, né? Objetivo dessas novas regras: facilitar o recebimento de valores de aposentadorias, pensões, pagamentos do Tesouro Nacional. Antigamente isso não era possibilitado.
Os bancos não são mais obrigados a impor o limite por transações. Quem coloca esse limite somos nós, usuários. Beleza? O que continua? Se o pedido for para aumentar o limite, esse deve ser autorizado entre 24 e 48 horas. O meu limite do Pix é R$5.000. Eu quero que seja 60. Você solicita ao banco, às vezes, dependendo do banco, você tem que ir lá no banco, na sua agência, para depois isso ser efetivado. Mudança. O Pix Saque, o aumento do valor do limite de retirada de dinheiro, que passou para 3.000 durante o dia e 1.000 à noite. Houve uma ampliação, beleza? Os assaltantes que adoram saber dessas ampliações. Horário noturno. Até então, o período era de 20 às 6 horas da manhã, né? Você limitar demais ali o valor do Pix. Com as novas regras, os bancos poderão oferecer aos clientes a possibilidade de reduzir isso, né? A pessoa pode colocar de 10 horas às 6 horas. Porque muitas das vezes, gente, o pequeno empresário, né? Ele precisa fazer Pix com alto valor até ali às 18, 19 e 20. Né? Então ele sabe que ele vai estar na casa dele, em segurança, então tá tudo tranquilo. Beleza? Então é isso, gente. Leiam aí as novas regras do Pix e com certeza isso é muito forte para a sua prova e você vai arrebentar se vier Pix na sua prova do Banco do Brasil ou de outro concurso que você for fazer de atualidades do mercado financeiro. Tá certo? Vamos seguir. Aqui o papel do Banco Central. Do lado direito, gente, você vê um mapa mental de todo o sistema Pix, que a gente não enxerga, né? Mas toda a engenharia, toda a tecnologia, todo o TI, toda a informática a serviço dessa movimentação financeira, desse pagamento instantâneo. O Banco Central, ele é o administrador, ele é o regulador e foi ele que construiu esse ecossistema. O que é ecossistema? É tudo isso que está aqui, né? Todo o sistema que faz funcionar, né, a relação entre pagador e recebedor. Beleza? Aqui nós temos alguns conceitos. Isso aqui, gente, dificilmente vem em prova, tá? Mas liquidante especial, quem é? Tem como objetivo exclusivo prestar serviço de liquidação para outros participantes, não ofertando envio ou recebimento de Pix a usuários finais, né, que atenda aos requisitos para atuar como participante do liquidante nesse sistema de pagamento instantâneo e que não se enquadre no critério de obrigatoriedade de participação do Pix. Cada sujeito aí tem uma função, beleza? Então isso aqui é um conhecimento um pouco mais aprofundado, talvez isso não venha na sua prova, mas eu deixei aí como forma de curiosidade e de aprofundamento do conteúdo. Caso vocês queiram ler, dá uma pausinha aí e preste atenção nesses pequenos textos. Tá certo, gente? Então tá aqui, olha, números do Pix 2021, o número de transações do Pix Mobile, né, no sistema móvel foi de 4,5 bilhões de transações, né, 9,4 bilhões no total, usando todos os mecanismos, né, e uma movimentação de 5 trilhões de reais, isso em 2021. Em 2022, gente, só em um mês movimentou mais de 1 trilhão. É muita grana, né? O Pix movimentou 10 trilhões no total em 2022, segundo o Banco Central, né? Aqui do lado direito, você vê o gráfico, né, de usuários que pagaram mais de 30 Pix por mês, né? Então você vê aqui que sempre a tendência é de aumento. Pessoa física, 263 mil foi para 300 mil. Geralmente são pequenos valores, aqui no recorte de março de 2022. Então a gente faz Pix de R$2, de R$10, de R$300, né? Dificilmente a gente faz um Pix de 60 mil reais, de 200 mil reais. Beleza? Isso é importante você enxergar para chegar aqui, olha. Movimentações do Pix em 2022. Primeiramente, aqui, gente, do lado direito, o Pix ele
ele pegou, né, virou uma moda muito bacana. Nós, enquanto sociedade civil e economicamente ativa, aderimos a usar muito o Pix nos e-commerce, né, nos sites de compra, nos marketplaces da vida e no Magazine Luiza, nas lojas americanas, etc. Né? Então houve um crescimento muito favorável. E essas empresas, gente, elas oferecem muitas das vezes descontos, benefícios, né, para você pagar no Pix, porque já cai logo lá na conta deles, do que você pagar com cartão de crédito, boleto e tudo mais. Beleza? Aqui, gente, presta atenção. Aqui você tem pagamento em reais e aqui você tem transações. Beleza? Na quantidade da grana, o TED ele tem uma maior movimentação. Porque, como eu falei no slide anterior, geralmente nós usamos Pix para pequenos valores. Grandes valores, nós usamos aqui o TED. Né? Mês passado eu fiz um TED de um valor alto, né? Eu fiz uma transação de valor alto e eu usei TED, porque o meu Pix estava bloqueado. Né? O meu Pix, o limite era de 5 mil por dia. Não tinha como fazer 5, 10, 15, 20 mil cada dia. Né? Fui lá no banco e fiz logo um TED de uma vez para a pessoa. Beleza? Então, em reais, quem lidera o mercado financeiro no Brasil é o TED, é essa ferramenta, beleza? Em transações, é o Pix, em quantidade de transações. Então, tá aqui é 40 trilhões de reais, aqui é 24 bilhões de transações, né? O Pix contava, gente, em dezembro de 2022, com aproximadamente 141 milhões de usuários. Colocando aí que a população brasileira é de mais de 215 milhões, você tem aí mais da metade de contas, se fosse dividir pela população, correto? Ou seja, gente, o Pix é um sucesso no mercado brasileiro. Aqui nós temos estatísticas do Banco Central, né? Você vê o tipo de chave, né? A chave por e-mail, tá aqui, a chave de celular, a chave que a gente usa de celular, aqui o CPF, né? E o que domina aqui em maior quantidade são as chaves aleatórias. Do lado direito, as transações por região. Tu tem que saber isso para a tua prova. Olha, azul, esse azulzinho aqui é a região norte, né? É o menor número de transação, junto aqui com o centro-oeste, né? Aí aqui vem o sul, correto? Vem o sul e depois aqui meio verdinho o nordeste, né? E o que tem que saber para a sua prova, o lilás aqui, o sudeste. É no sudeste onde ocorre maior número de transações por Pix. Tá certo, anjinhos? Beleza? Aqui é a movimentação, a comparação entre DOC, TED, Pix, beleza? No Mobile Banking, no Internet Banking, nas agências e PABs. Quase a gente não usa mais agências, né? Então foca aí no Mobile Banking e no Internet Banking. E você vê que o Pix sempre está aqui em constante crescimento, né? No número de pagamentos em milhões. Tá certo? É isso, meus anjinhos. Você sabe que muito desse Pix atingiu uma geração aí mais nova. Observa aqui em verde 3%, né, 19 anos. Por quê? Porque eles são lisos. Aqui 4%. Quem é essa galerinha aqui cinza? A galera de 60 anos. Os nossos pais, os nossos avós, que não têm tanta facilidade com a tecnologia. Aí você pega aqui 35%, 32%, a galera entre 20 e 29, 30 e 39. O que tu tem que saber para a tua prova? Que esses números vivem oscilando. Geralmente quem usa o Pix é a galera entre 20 e 39 anos. Beleza, anjinhos? É isso. Segmentação de mercados e interações digitais. Aqui, gente, eu estou tendo uma interação digital com vocês através do YouTube, beleza? Mas eu tenho através do meu Instagram, eu tenho através do meu Facebook, né? Muitas das vezes eu faço um planejamento
básico aqui para poder vender as minhas apostilas. Quem quiser apostila do mercado financeiro de atualidades, está aí meu Instagram. Temos apostilas com conteúdos e exercícios. Só o filé, a melhor apostila do Brasil. E nós planejamos, né, estratégias de mercado para a gente vender melhor, para a gente atender necessidades do nosso público. Então isso é segmentação de mercado. Hoje feito muito pelo Instagram, né, pelas redes sociais. Então tá aí, gente. Empresas têm dificuldades em atender todos os seus clientes. Existem vários e vários tipos de clientes com diferentes necessidades e exigências. Então nós temos que fazer a divisão do nosso público para a gente atender de forma mais satisfatória a todos, né? Para a gente atender bem o público e para a gente não gastar tempo, energia e dinheiro com propagandas, por exemplo, com pessoas que não vão comprar a nossa mercadoria. Então por isso que existe hoje no mundo digital muita segmentação de mercado. Lembrando, tá, gente, que existe também no mundo real, né? Então tá aqui, o que é segmentação de mercado? É quando você identifica os clientes potencial de acordo com suas características específicas, né? Então você tem que enxergar o cliente como um nicho, né? Como um subconjunto, né? Eu dou muita aula para os alunos de concurso público, né? Então, a minha forma de me relacionar com o aluno de concurso público é um pouco diferente de eu me relacionar com o meu aluno do ensino médio. De vez em quando, eu dava aula em faculdades, na graduação. Ali a minha interação já é diferente, o meu público é diferente. Eu tenho que saber como atingir esse público, né, para conseguir trabalho, para conseguir renda, para conseguir aceitação dentro do mercado. Beleza, gente? Isso é segmentação de mercados, né? A importância da segmentação, logicamente, né, gente, é para você ser mais eficiente, né? Você tem muitos e muitos benefícios com isso para você melhorar o seu marketing, né? Você tem que conhecer melhor seu público-alvo, você tem que ter um determinado foco, né? Você quer aumentar a competitividade no mercado, você tem que fazer a segmentação de mercado, beleza? Vocês que estão me ouvindo aí, gente, futuros funcionários do Banco do Brasil, vocês vão fazer isso lá dentro do Banco do Brasil, porque vocês vão ter que vender serviços para os clientes, tá bom? Qualquer dia eu passo contigo lá no Banco do Brasil e eu quero que você fale comigo. Professor, eu assisti suas videoaulas, eu passei no concurso do Brasil, eu estou com um crachá aqui que eu vou até para a festa de 15 anos, o crachá do Banco do Brasil. Eu fiz o meu aniversário, professor, tem uma Banco do Brasil, o bolo era amarelo. Então, gente, a melhor parte de ser professor é essa, ver o sucesso de vocês. Nós temos várias segmentações de mercados. Aqui eu coloco as 4 principais: a geográfica, a demográfica, a psicográfica e a comportamental. Geralmente, nós estamos aí na demográfica e na comportamental, tá, gente? Geralmente. Mas, logicamente, que nós oscilamos enquanto mercado consumidor entre todas essas segmentações. O empresário, o prestador de serviço, ele tem que saber onde ele vai chegar, né? Por exemplo, essa aula que eu estou dando aqui, gente, eu sei que ela é uma aula nacional. Então, se eu quero fazer uma propaganda pelo Facebook, o raio de ação vai ser muito maior. Se eu estiver dando aula para um concurso municipal, o meu raio de ação em propaganda e marketing vai ser menor, né? Então, o uso da segmentação geográfica. Tá aqui, gente. Segmentação geográfica. Divide o mercado com base na localização, né? Promove ações de marketing nos locais, no bairro, na cidade, nas regiões, né? Então, se eu sou uma padaria, eu sei onde eu vou atingir meu público. Se eu sou uma montadora de automóveis, eu não vou oferecer, eu estou no interior do Brasil, no ambiente de soja, de pecuária, eu não vou oferecer para os fazendeiros um Fiat Mobi, eu vou oferecer uma picape, né? Porque aí eu sei que eu vou ter mais ganho. Se eu sou da Fiat, eu vou oferecer a Toro, né? Se eu sou da Chevrolet, eu vou oferecer a S10, eu não vou oferecer um Prisma. Deu para entender? Eu, enquanto vendedor, eu, enquanto gerente de uma concessionária.
Então são estratégias para atender o público. Nós temos que subdividir o nosso público. Nós temos que segmentar. Aqui você tem a demográfica, né? Classifica o mercado com base em qualidades demográficas, como idade, sexo, ocupação, educação e renda. Exemplos: produtos para as mulheres, produtos para homens no ambiente urbano, produtos para crianças, né? Produtos para professor, produtos para ricos, né? Então eu faço essa segmentação para poder ter mais sucesso no meu negócio. Se eu sou um empresário que está vendendo um creme de barbear, eu não vou gastar o meu dinheiro e o meu tempo fazendo propaganda para as mulheres, fazendo propaganda para as meninas e meninos de 5 anos de idade, né? Então eu tenho que fazer essa seleção do meu mercado de forma muito mais assertiva e muito mais limitada, né? Segmentação psicográfica, né? É da geração Enzo. Tô brincando, né? É quando, gente, nós, enquanto mercado consumidores, enquanto pessoas, nós temos um determinado estilo de vida, valores, atitudes, né? A nossa personalidade, né? O nosso consumo leva em conta todos esses traços na hora de consumir um determinado produto. Eu sou intolerante à lactose, então eu tenho um determinado tipo de produto. Então vai aparecer propagandas para mim no Facebook, produtos sem lactose. Eu tenho intolerância a glúten, ou tenho os dois. Eu não como carne, né? Eu sou vegetariano. Então esses dados, eles são levantados com a gente no nosso dia a dia, pelas empresas, né? Os nossos dados ficam flutuando aí. O nosso cartão de crédito, ele é monitorado, o que a gente compra, o que a gente deixa de comprar, beleza? Então, por exemplo, aí uma segmentação de mercado psicográfica são os vegetarianos, né? Então, existem produtos específicos para vegetariano. Se eu sou uma empresa que oferece alimentos para vegetariano, eu tenho que saber. Eu não vou ofertar esse produto numa churrascaria, né? Não tem nem lógica, beleza? Aqui, comportamental. Comportamental, todos nós agimos muitas das vezes de forma compulsiva, né? É aquela segmentação da hora da compra, né? Naquele momento da compra, né? Que reflete, né? A ocasião, os benefícios, os status, o índice de utilização, a fidelidade, né? Todos esses elementos, né? Então, se eu estou acostumado a viajar muito, a propaganda de viagem vai chegar para mim toda hora. Se eu sou acostumado a comprar produtos da Apple, né, a propaganda da Apple vai apitar toda hora para mim nas minhas redes sociais. E isso é resultado da segmentação de mercado digital comportamental. Beleza? É isso, meus anjinhos. Então você tem segmentação de mercado aqui, segundo o Banco do Brasil, em 2016, né? O segmento estilo é uma elite, né? Você, enquanto funcionário do Banco do Brasil, você vai oferecer um cartão de crédito, né? Prime, Black, Ultra 3D, altamente ostentação, né? Para você ser exaltado, para você ter acesso à sala VIP no aeroporto. Mas isso é para o professor Rogério liso? Não, é só para quem ganha acima de R$8.000, né? Então, isso é uma forma de segmento de mercado, tá? Segmento exclusivo, que reúne correntistas com renda a partir de 4.000, né? Micro e pequenas empresas já tem outro tipo de produtos e serviços, beleza? Então, dentro do Banco do Brasil, existe de forma bem clara a segmentação de mercado. Certo, anjinhos? Interação digital. A interação digital, gente, é quem trabalha muito com esse mundo para a venda de produtos e mercadorias. Eu tenho um pouco desse domínio porque eu tenho o meu canal aqui no YouTube, né? Eu sei quanto vale fazer um investimento para eu ter um retorno, né, financeiro, e eu sei também qual foi a experiência do meu usuário, qual foi o vídeo que ele mais assistiu, qual foi que ele assistiu durante um pequeno período. E isso tem nomenclaturas, né, bem específicas desse mundo digital, ROI, ROX,
e etc, né? O YouTube, gente, ele interage conosco, né? Sempre nós falamos aí, curta, compartilhe, divulgue, e o YouTube ele vai oferecer mais produtos semelhantes, vídeos, né? Semelhante a esse que você está assistindo, né? Tudo faz parte de um marketing digital, né? Que aproxima os clientes, e tudo isso possibilita uma maior concorrência nesse mercado tão disputado que é o mercado digital, né? Agora todo mundo quer ser digital influencer, né? O pessoal no Twitter, né, quer ter o selo aqui azulzinho, no Instagram e por aí vai, certo? Chegamos ao final, bem tranquilo, bem rápido, né? Você vê o último, né? O último conteúdo, transformação digital no sistema financeiro. Gente, isso aqui não é um assunto em si, tá, gente? Isso aqui é a síntese de tudo que nós vimos desde a primeira aula. O que está tendo de mais atual no mundo digital, dentro do sistema financeiro? É isso, né? O cliente ele quer ter um acesso cada vez mais rápido à informação. A experiência do cliente conta muito para os prestadores de serviços. Hoje nós usamos muito o Pix. Hoje o Open Bank ele já está numa fase mais complexa que nós chamamos de Open Finance. A nossa forma de fazer reserva em hotéis mudou. Está aqui, olha, uma empresa que vocês conhecem, né? Os nossos bancos digitais estão cada vez mais popularizados. Então o mundo no sistema financeiro digital ele perpassa por esse momento de muita concorrência e de muita disputas, né? O que nós falamos hoje muito no mundo digital? Web3, dados, 5G, metaverso. Então dá uma pesquisada aí, gente, cada um desses conceitos, né? Token, o que é o token, o que são ativos digitais, o que é Open Finance, tudo isso eu falei ao longo das nossas aulas. Beleza, Gínios? Aqui, olha, nós temos, olha, consequências da era digital. Acelerou os processos, a propagação de informações são cada vez mais rápidas, né? Aumentou a nossa produtividade, principalmente após a pandemia, gente. Muita gente já fica no home office, produz mais para grandes empresas. Tem empresas na Europa que já estão adotando apenas 3 dias de trabalho ou 4 dias de trabalho. Olha que legal, né? Todo esse mundo digital, ele agiliza nossas tomadas de decisão nesse mundo financeiro, né? Quando você quer fazer um seguro, como está aí no slide, quando você quer contratar uma empresa para alugar um carro, tudo isso acaba sendo muito mais fácil na palma da nossa mão, né? Isso acaba muitas das vezes sendo perigoso para a gente, né? Às vezes a gente acaba consumindo mais. Eu, por exemplo, eu estou observando isso, né? Eu praticamente não uso mais dinheiro em papel, em cédula, né? Só Pix. E eu acabo gastando mais, né? Porque o dinheiro está lá na conta, vai passando, vai fazendo Pix, aproximação. Porque antigamente a gente andava com dinheiro na carteira. Quando acabava o dinheiro na carteira, a gente tinha que ir no banco sacar, a gente tinha que pegar o dinheiro na casa e muitas das vezes a gente deixava de consumir. Agora não, né? Agora está tudo aqui na palma da nossa mão, no nosso relógio, no nosso cartão, no nosso celular, né? Com a era digital, os grandes bancos, as grandes instituições financeiras procuram sempre reduzir os custos, né? E nessa era digital existem novas oportunidades de negócios. Beleza? Então, gente, esse último conteúdo é o resumo de tudo aquilo que nós já vimos, né? Os bancos estão cada vez mais digitais. Nós tivemos nos últimos anos o aumento das transações, tivemos também o aumento da segurança com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Surgiram mais fintechs, já tivemos uma aula só sobre fintechs, né? O consumidor brasileiro ele está se sentindo mais seguro, então ele está aderindo a essas novas tecnologias, né? É isso, gente, né? Os desafios dos bancos digitais é aumentar essas transações, inclusive transações de dados, né, para poder oferecer serviços para a gente, utilizando o Open Finance, né? Lojas de experiências bancárias, é uma mistura de físico com digital. Você pode comprar aqui no celular e você vai lá na loja pegar. Existe loja já, gente, no mundo que nem tem mais vendedor. Ela é toda
toda digital. Você entra, pega o produto, paga e vai embora, né? Aqui no Brasil isso não vai dar muito certo porque a galera vai roubar direto, né? Mas nos países de primeiro mundo já acontece de forma muito tranquila, né? É só você ver, gente, nós temos um pouco dessa experiência naquelas máquinas de refrigerante, né? Naquelas máquinas de chocolate, de água, dentro de hospitais. O negócio é colocar isso na rua, né? Aí é complicado, né? Agências tradicionais no Brasil e milhares. Olha aqui, olha. Os PABs são as microagências que funcionam dentro de outras instituições, dentro de supermercados. Você observa aqui azul escuro, né? Olha aqui, eram 16 mil PABs e agora são 19 mil, ou seja, aumentou. A agência em 2017 era 21 mil, agora são 18. Houve uma redução do número de agências, uma vez que o mercado financeiro, o mercado dos bancos, né, está cada vez mais digital. Está aqui, olha. Segundo os dados do Banco Central do Brasil, o número de agências bancárias no país oscilou de 19 mil em 2020 para 18 mil em 2021, enquanto o número de postos de atendimentos bancários, por sua vez, teve alta. Tá? Aqui nós temos, gente, distribuição das agências tradicionais, né? Aquele prédio, banco que nós vamos lá chorar e pedir um consignado, né? Hoje você já pode conseguir um empréstimo consignado pelo seu app. O que você tem que saber? Olha, tá aqui, gente. A maior concentração de agências fica, logicamente, na região sudeste. A menor na região norte. Na região norte nós temos muitos PABs e muitos correspondentes bancários, né? Principalmente nas cidadezinhas do interior, que muitas das vezes é muito difícil a energia elétrica e a internet. Certo, meus anjinhos? Aqui, olha, caixas eletrônicos automáticos no Brasil. Você observa a diminuição, né? Diminuição. 86% dos caixas automáticos são adaptados às pessoas com deficiência, né? 2017, 177 mil caixas eletrônicos e agora 131 mil caixas eletrônicos. Eu nem lembro a última vez que eu usei o caixa eletrônico, né? Então, nós hoje estamos muito mais usando o Mobile Bank, né? E os nossos apps. Olha o que diz. O número de caixas eletrônicos automáticos no Brasil vem diminuindo desde 2021 e deve continuar. É isso. Querendo adquirir o nosso material, se você gosta do nosso trabalho, é só você ligar aí no nosso número, né, ou mandar mensagem no Instagram. Forte abraço. Aqui é o professor Rogério Silva, professor de Atualidades e História do canal História para Todos. Até a próxima. Valeu!